Olá a todos e todas, aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e nós estamos iniciando mais um episódio, o 10º episódio da segunda temporada. E olha, para quem está chegando agora, a UPAE está em todas as redes sociais, sim, todas. O Face, o Instagram, o Spotify, Twitter. Então, siga-nos! Pessoal, e nós chegamos ao 10º episódio, que é o último episódio desta segunda temporada do nosso podcast. Pessoal. Bom, e nesse episódio nós iremos tratar de um tema que interessa muito aos professores. Bom, nós sabemos que está chegando o período das férias, né? E claro, a gente precisa descansar, tomar aquele ar, dar aquela viajada, para dar uma respirada, mas também nós sabemos que no período das férias é um período que a gente investe na nossa formação também, né? Aquele livro que a gente não consegue ler por conta da correria, um show específico que no dia a dia não dá para assistir, um filme, uma série, também visitas a alguns lugares, né, a museus, a galerias, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Pensando nessas coisas, né? Nós da UPAE queremos contribuir para esse momento, e a nossa contribuição é sugerindo a vocês visitas aos museus do estado. Pois é, pessoal. Então, e para trabalhar esse tema, nós trouxemos uma pessoa que entende muito do assunto, que é a Vanessa Costa Ribeiro. Ela é coordenadora do CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, que está ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, o UPPM-SEC. Bom, a Vanessa é graduada em História pela Universidade de São Paulo, a USP, e também pela USP obteve o título de mestre em História Social. Seja bem-vinda, Vanessa, ao nosso podcast. E para começar essa conversa, eu queria conhecer um pouco mais sobre sua trajetória profissional e iniciar fazendo uma pergunta. Você esteve responsável por coordenar uma equipe muito grande para a reabertura do Museu do Ipiranga, certo? De forma breve, você poderia contar para a gente como foi essa experiência, quais foram as dificuldades e, claro, as emoções também, né? A minha formação é em História, né? Então eu fiz a graduação, a licenciatura e bacharelado em História lá pela USP, e depois eu fiz mestrado em História Social. Eu estudo o imaginário urbano, então eu estudo a transformação da Várzea do Carmo no Parque Dom Pedro, e aí é a partir de imagens de diferentes agentes sociais. Então esse foi o meu mestrado. E aí no momento eu estou fazendo gestão cultural, especialização lá no Senac. Então essa é a minha trajetória, e sempre trabalhei na área de museus. Então trabalhei em museus particulares, em museus públicos, né, nesse gerenciamento compartilhado, né, junto com a Secretaria da Cultura. A última experiência que eu tive antes de vir aqui para a Secretaria foi trabalhar no projeto de implantação das exposições para a reabertura do Museu do Ipiranga. Então, eles têm uma equipe relativamente pequena, né, porque eles estão vinculados à Universidade de São Paulo. E aí, dentro disso, eu trabalhei numa equipe que era a Memória Web, uma empresa que trouxe os assistentes de pesquisa, os assistentes de conservação, os assistentes de educação, a equipe de produção, para a gente dar conta de reabrir esse museu inteiro, né? Então foram 11 exposições, mais uma exposição temporária. Então um projeto muito grandioso, e a gente precisava executar tudo dentro de um tempo, já que ela estava relacionada com essa efeméride do bicentenário da independência. Então não tinha como prorrogar essa data, né? Porque é uma data que se acontece uma vez só na história. Então a gente trabalhou nesse projeto que foi bem grande, né? Seja do ponto de vista do número de profissionais que foram envolvidos para fazer de fato esse projeto acontecer,
seja também pensando no momento que estava sendo vivenciado na área da cultura, né? Pensando até nessa questão da pandemia, o quanto isso afetou o setor cultural especialmente, mas que a gente estava vivendo do lado oposto, que a gente estava nessa plena efervescência de produzir conteúdos, de fazer as coisas acontecerem, para que o museu pudesse ser reaberto depois de 9 anos fechado. Então foi um grande projeto, né, em que a gente atuou para conseguir ter esse retorno. Muito legal, Vanessa. E em linhas gerais, Vanessa, você poderia explicar para a gente o que é o CISEM e quais são os 4 campos de atuação dele? O CISEM é o Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Ele está vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa. E qual que é a função do CISEM? Ele organiza, né? Ele planeja e executa essas políticas públicas para o setor de museus, em todo o território do estado de São Paulo. Então, ainda que a gente tenha alguns museus por administração direta, né, via contrato de gestão, essas políticas do CISEM elas são muito mais amplas, né, que é nessa perspectiva de desenvolvimento, qualificação, fomento e promoção dos museus em todo o território. Dentro das ações, de fato, nós temos 5 programas, né? Esses 4 que ficam mais evidenciados, mas no total são 5 programas. Um deles é o programa Conexões Museus SP. Esse programa a gente faz por parceria com os museus que são dessa administração por contrato de gestão, e eles são, a gente propõe ações para acontecerem no interior. Então, desde palestras, até articulações dessas redes, né, porque a gente tem redes de museus, tem redes de museus de esporte, redes de museus de arte, e aí esses museus que acabam sendo referência nesses segmentos, eles fazem palestras, oficinas, para poder auxiliar, né, a difundir esse conhecimento para todo o estado. Então esse é um dos programas. A gente tem um outro programa, que é o programa de assessoramento aos museus paulistas. O que faz esse programa? Ele dá uma orientação técnica sobre os temas de funcionamento do museu. Então, as pessoas geralmente, por meio do nosso site, elas preenchem um formulário com dúvidas, podem ser até dúvidas básicas, né? E aí a gente entra em contato para fazer assessoramento até pessoas que querem criar museus. Então, quais são esses passos, né? Então, é um pouco nessa linha que caminha esse programa. A gente tem um programa de indicadores e informações de museus, e esse é justamente para coletar esses dados, né, do campo de museus. A gente tem agora o cadastro dos museus, o censo de trabalhadores dos museus, que está sendo realizado agora pela primeira vez. Isso vai dar um panorama de quem são esses profissionais. Então, esse é um dos programas. Outro programa é de articulação, consulta e participação social. Então, a ação mais emblemática desse programa nesse momento, né, é o Encontro Paulista de Museus, que a gente realiza, o Sonhar o Mundo, que é uma campanha que fala sobre direitos humanos, né, e o tema desse ano é o antirracismo, que é um tema que está na ordem do dia aí, e também esse reconhecimento dos profissionais que atuam nesse campo já há muitos anos. Então, a gente tem uma medalha que é instituída, que é a medalha Valdísia Russo, né, que é uma grande museóloga aqui de São Paulo, que faleceu precocemente, e que a gente entrega essa medalha para reconhecer esses profissionais também que atuam na área. Então, é um pouco essa função. E por fim, o programa de comunicação, que vai trabalhar nas redes sociais para divulgar essas ações, pensar um pouco de como a gente comunica a própria questão do CISEM, para que as pessoas acessem e conheçam o sistema. Então, é basicamente dessa maneira que ele está articulado. Muito interessante, Vanessa. E quantos museus do estado de São Paulo estão cadastrados no CISEM? E o que é um museu pedagógico? Dentro do cadastro do CISEM, a gente tem 317 museus que estão cadastrados nesse momento, né? A gente tem um mapeamento macro, que é do IBRAM, que é o órgão federal que coordena essa questão dos museus, e eles colocam que existem 683 museus no estado. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está mudando um pouco essas diretrizes, esses parâmetros do que é esse cadastro, para que ele se torne mais inclusivo e a gente consiga mapear um número mais abrangente de museus. Então, por exemplo, os próprios museus comunitários e museus de território, né, são museus que são recentes nesse entendimento, né, do campo museológico
e que muitas vezes eles têm uma atuação profícua no espaço que estão ocupando, só que eles não necessariamente têm um CNPJ, alguma coisa que a gente precisa, né? Então a gente está fazendo um cadastro de uma outra maneira, repensando quais são esses requisitos mínimos que eles precisam trazer para justamente a gente dar conta de ser mais inclusivo, né? Ter mais museus cadastrados e tornar mais forte essa política mesmo do CISEM de não só mapear, mas também de poder trabalhar com assessoramento a esses museus que têm diferentes estágios, né, de funcionamento ou mesmo de propósito com relação à sua missão. O Museu Histórico Pedagógico, ele é um projeto que surge, né, vinculado à Secretaria da Educação. Então, em determinado momento se entendeu que seria necessário produzir museus que contassem um pouco dessa história regional, local, em diferentes cidades. Alguns de fato foram criados, outros não. Eles nem saíram, né, do papel, seja enquanto sede ou composição do acervo. E aí, nesse momento, a gente tem um processo de entender qual que é o status desses museus históricos pedagógicos. Alguns acabaram sendo incorporados uma administração aqui nossa, né, enquanto uma administração por contrato de gestão. Então, posso dar um exemplo do Museu Laje Tupã, Museu Indiavanuíri. Ele era um museu histórico-pedagógico e que aí a gente fez todo o processo, entendeu que o acervo dele era relevante, né, e que a gente poderia fazer essas ações para poder organizar e criar, né, uma infraestrutura para que ele figurasse como um museu da rede da secretaria. A gente tem outros casos em que a gente está fazendo essas conversas com os municípios para que se os municípios têm a intenção de tomar aquele museu e fazer esse gerenciamento. E aí a gente fazer todo o processo jurídico para essa transferência. Porque muitas vezes isso para eles é mais interessante, né? Porque vai contar essa história da comunidade, então vai ter um outro tipo de acompanhamento. Então a gente tem uma gama de museus históricos pedagógicos em diferentes estágios por conta desse decreto, né, lá dos anos 70, enfim, quando surge essa intenção de museu histórico pedagógico. Muito bacana, Vanessa. Então a gente pode até se afirmar, né, que atualmente os museus têm outras atividades além daquela de apresentar os seus respectivos acervos. O que você pode nos dizer em relação às outras atividades do museu e se há um consenso, né, dentro da área da museologia, por exemplo? Em relação aos museus, muitas vezes as pessoas associam ao acervo. A gente sabe que o acervo é o coração, muitas vezes, numa instituição museológica, mas existe um tripé da museologia que é apoiado em outras ações, né? Então, a gente tem ações de conservação, de preservação e de comunicação do acervo. Então, por conta dessas, né, de a gente pensar de uma forma mais global, a ideia da comunicação, ela pode se dar de várias formas, desde uma exposição até, eventualmente, uma ação educativa, uma oficina que é feita com as pessoas do território onde esse museu está instalado. Então, a concepção de museu, ela é muito mais ampla, ela é muito mais plural do que a gente tem muitas vezes nesse senso comum de que seria um local onde se guarda objetos e muitas vezes objetos relacionados ao tempo passado, né? E hoje a gente justamente trabalha nessa perspectiva de que o museu é muito mais amplo, né? Seja pelas ações que ele desenvolve junto com a sociedade, seja nessas temporalidades. A gente tem museus que não necessariamente têm um acervo material, são museus que trabalham com questões contemporâneas, né? Por exemplo, o próprio Museu da Língua Portuguesa, a gente está falando de um acervo que seria imaterial, que é a língua, né? Não é palpável, nem por isso ele deixa de ser um espaço museológico. Então, esse conceito ele é muito mais amplo, e não é por um direcionamento que seja do próprio CISEM, mas é esse entendimento global do campo, né, do próprio ICOM, que é o órgão internacional que gerencia os museus. Então a gente já tem essa definição já há mais tempo. É que muitas vezes isso não chega tão, né, esses órgãos, essas estruturas, isso é mais desconhecido do grande público. E no site do CISEM tem uma informação de que a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, a ACAM, tem uma parceria diferenciada com o CISEM. O que é essa parceria? Como funciona, né? Hoje, para a gente conseguir dar conta dessas ações do Sistema Estadual de Museus, a gente tem um programa dentro de um contrato de gestão
feito com uma dessas organizações sociais parceiras. E essa organização social é a Campo Ordinário. Então, por isso, essa parceria, né? Muitas coisas são feitas em conjunto. E aí a perspectiva da gente entender, né, o sistema de uma forma muito mais ampla, porque é diferente de um equipamento, né? Então, o Campo Ordinário gerencia o Museu das Culturas Indígenas, o Museu Índio Avanuíri, que é uma coisa específica, né, para uma ação para um espaço, mas o CISEM, como a gente estava conversando, ele tem uma ação capilar em todo o estado. Então, ele parte muito de diretrizes que são criadas enquanto nortes, né, enquanto políticas estratégicas da própria secretaria, né, enquanto políticas para a área de museus. Então, ela tem uma ampliação, né, uma amplitude nessa disseminação das ações. E aí, como a gente também tem uma equipe diminuta, aqui dentro do que a gente gostaria de ter, a gente entendeu nesse momento essa possibilidade quanto uma estratégia para também ampliar essas possibilidades de alcance. Bacana, Vanessa. Bom, e nós estamos chegando no período das férias dos nossos professores também. E você acredita que o professor pode organizar as suas férias a partir da plataforma do CISEM? Por exemplo, ele pode escolher o município de acordo com o museu que lá tem. Como é que o professor faz para acessar também o site do CISEM e tal? A plataforma do CISEM, quando ela traz esse cadastro, né, desses museus, de alguma maneira, ela funciona como um ponto de partida para quem quer se aprofundar mais. Seja alguém que seja curioso, né, que vai passar férias eventualmente em um lugar e vai lá procurar, mas também estudantes, né, do campo de turismo, próprios estudantes da área de museologia, que conseguem ter informações iniciais sobre os equipamentos que tem na sua própria cidade e às vezes é desconhecido. Então funciona, né, como esse ponto de partida para a pessoa conseguir explorar melhor esses espaços, conhecer, pesquisar, fazer um contato direto com os próprios museus. Legal, então está aí, professores. Olha que legal essa oportunidade para que nós possamos, né, investir na nossa formação, ou você pode estar viajando para alguma cidade e aproveitar aí, entrar no site e conhecer e reconhecer os museus que tem nessa cidade ou entorno, né? Então fica a dica aí. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer muito a participação da Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, pela disposição. E olha, os microfones estão abertos para as suas considerações finais. Eu acho que museus, né, como a gente está conversando aqui, ele é um universo, né? A gente tem museus de diferentes tipologias, diferentes propósitos, né? Que traz desde o museu de território até um museu de arte, estabelecido dentro de um mercado mais amplo. Então, acho que essa possibilidade, seja a partir do CISEM, dessas ações que a gente tem de formação, da próprio mapeamento, isso faz com que a pessoa consiga ter esse primeiro acesso, né, desses espaços e entender esse equipamento muito mais do que o próprio edifício, né, como a gente estava conversando aqui. O museu, ele tem uma série de ações que não é necessariamente a existência de um prédio que faz que o museu seja ativo. A gente tem que pensar nessas ações educativas, nas ações que existem com as comunidades do entorno, as programações culturais, a própria questão das exposições. Os museus estão aliados nesse processo de desenvolvimento do senso crítico dos visitantes, né? Trazem também muitas vezes questões latentes na sociedade contemporânea. Então, como a gente estava conversando, a questão da luta antirracista, questões de acessibilidade. Então, essas pautas todas, né, a presença feminina, tudo isso é pauta do museu contemporâneo. Então, ele é um equipamento, né, que está aí nesse diálogo intenso com a sociedade. Este diálogo intenso com a sociedade. Que frase legal. Muito obrigado, Vanessa, pela participação. Desejamos a você também um ótimo final de ano e conte sempre conosco. As portas da OPAE estão abertas a você e ao CISEM. Um forte abraço e até a próxima, Vanessa.
E agora nós chegamos no momento musical. E para esse momento musical nós recebemos o Thiago Baroni. Thiago Baroni faz parte do coletivo Contratempo e irá conversar um pouco conosco sobre o trabalho que eles realizam e sobre a música que ele escolheu para mostrar, para apresentar para a gente, Olhos Feiticeiros. Olá, meu nome é Thiago Baroni e eu faço parte do coletivo Contratempo. Nós temos um disco gravado, né, que foi feito em 2019, foi lançado em 2020 e nós colocamos diversas músicas brasileiras nesse álbum. E dentre as escolhas, né, dos compositores, eu escolhi o Américo Giacomino, porque eu acho muito importante esse compositor na minha trajetória musical. Desde quando eu comecei a estudar violão, eu aprendi a tocar, né, as músicas de Américo Giacomino, e eu acho que ele é uma lenda do violão brasileiro, né, por ter iniciado assim, né, a profissão de concertista no nosso país, né? E então ele deu esse start, né, pro violão de concerto, né, nas principais salas de concertos, teatros, né, da época. E ele tem uma vasta composição, né, uma vasta obra, né, de composições. Além disso, ele inspirou outros violonistas, né, compositores, como Dilermando Reis, o Garoto, Geraldo Ribeiro, Vitor Garbelotto, enfim, e muitos outros por aí, inclusive, né, inspira muitos violonistas, estudantes, assim como, né, eu passei por essa escola de Giacomino. E a música Olhos Feiticeiros, que eu escolhi para gravar, né, além de algumas outras que estão no álbum, essa música ela faz parte da minha trajetória ali, né, de início. Então, assim, eu me lembro que foi um dos primeiros choros que eu consegui tocar no violão. E eu gostava muito por conta dos baixos, né, da presença dos baixos nesse choro, né. Então ele distribui muito bem, né, as vozes graves, né, que é aquele baixo bem tradicional, né, do choro, que geralmente é feito no violão 7 cordas, mas ele emprega ali no violão, né, de 6 cordas de uma forma muito, muito interessante, né, muito inteligente. Então é uma música que eu gosto muito, né, e eu toco ela assim já faz muito tempo, então é uma música que ela tá sempre andando junto comigo. Então faço recital, apresento, fiz esse disco, coloquei. Eu toco ela em duas versões, né? Uma versão, um arranjo mais básico e um arranjo mais tradicional mesmo, ali, mais fiel possível à gravação do disco, né? De Américo Giacomino. Então é bem interessante, cada uma com aspectos diferentes, apesar de ser a mesma música, mas sonoramente, ali, perceptivamente, você consegue diferenciar algumas coisas quando ouve. Então eu gosto muito dessa música e por isso que eu coloquei ela no disco. Então é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Thiago, por você estar participando com a gente, por trazer um compositor de tal envergadura, né, no campo do violão e, consequentemente, da música, e também por trazer a sua interpretação, a sua versão dessa música. Então, com vocês, Olhos Feiticeiros, por Thiago Baroni.
Sensacional, Thiago, sensacional. Que peça linda. Meu, que compositor minucioso, né? E a sua execução, assim, tudo muito limpo, tudo muito bem definido. Olha, Thiago, só temos a agradecer pela sua participação, por essa riqueza que você nos trouxe, um ensinamento da história da música aí, através do som, né? Através da prática. Então, muitíssimo obrigado, Thiago, pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. E pessoal, nós vamos ficando por aqui, encerrando essa temporada, agradecendo ao Opaê, ao Fernando, agradecendo a Eliane pelo trabalho, pela parceria. Encerramos o nosso 10º episódio e, claro, no ano que vem novidades virão, sempre estamos buscando novidades. Fiquem sempre atentos, pessoal, nas nossas redes sociais, porque dali vocês conseguem acompanhar, né, todas as novidades, os trabalhos que a Opaê está desenvolvendo. Certo, eu quero agradecer de coração a todos vocês que nos acompanharam durante todos esses episódios, também que nos acompanhou até o final desse episódio. Agradecer ao Cizen, agradecer a Vanessa pela participação, agradecer também ao Thiago e ao coletivo Contratempo. E assim nós encerramos a 2ª temporada do podcast da Opaê com o 10º episódio. Desejamos a vocês boas festas, boa passagem de ano, também boas férias aos nossos colegas professores. E olha, o nosso podcast se encerra agora nessa 2ª temporada, mas em março nós já estaremos de volta com a nova temporada. Então aguardem. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!